Ô Marco, a Vale também cortou ali, né, de novo a meta de produção de minério de ferro agora para 2025, focando cobre, níquel. De fato, eu queria até entender um pouco da tua visão sobre este movimento e também sobre o resultado, né? O resultado de Vale, parece que conseguiram aí ter bons resultados, a Vale fez aí o dever de casa? Veio uma surpresa muito, muito positiva. E principalmente no lado, como você bem colocou, no lado do cobre e do níquel, não necessariamente de minério de ferro, né? A gente está vendo sem grande expectativa para a redução do minério de ferro, o que acaba, como você colocou também, acaba se traduzindo, eu não preciso investir tanto assim, não preciso colocar tanto capex, né? E lembra assim, como que é o valuation de uma empresa? É o fluxo de caixa que essa empresa gera hoje, amanhã, nos próximos anos, né? E você traz isso a valor presente. Então, se você vai produzir a mesma coisa, ou produzir um pouquinho menos, também você vai colocar menos investimento, menos dinheiro. Isso acaba se traduzindo numa melhor relação retorno para o acionista. Então, o que o acionista falou justamente do lado positivo foi isso, assim, cobre, níquel está surpreendendo positivamente, vamos produzir um pouquinho menos, mas também vou colocar menos dinheiro na parte de mineração, pelo menos no curto prazo, tá? É um patamar que rentabiliza, né? Vamos distribuir bons dividendos, né? De certa forma, a companhia vai tentando recuperar toda a questão de margem, né? Dos desastres, enfim, vai ficando um pouco para trás a governança corporativa. A grande discussão nesse ano de 2025 foi a preocupação, né, em relação à potencial ingerência do governo em relação à Vale. Acho que esse risco ele é eterno, mas hoje ele está um pouquinho mais distante, né? Mas de fato no operacional tivemos bom resultado, boas surpresas positivas, né? E principalmente em relação à geração de caixa, né? Se a gente pensar em alguns indicadores de earnings yield, alguns indicadores de geração de caixa, a Vale tem se destacado positivamente, tá? Então, como o Felipe colocou, numa construção de portfólio para esse mês de agosto, certamente eu teria empresas que, de certa forma, dependam menos de Brasil, né? E quem é a Gerdau, teoricamente, como a gente acabou de ver, 60% vem de fora do EBITDA, vem dos Estados Unidos ou da região. A Vale é uma companhia que depende mais de fora. Essa vai ser a discussão. Lembrando também que, até fazendo uma provocação aqui, eu acho que o nosso câmbio está relativamente bem comportado, né? Então, se a gente pode continuar um movimento, se continuar a percepção aumentando de risco Brasil até global, esse nosso câmbio ele pode ir para 5,70, 5,80 rapidamente, assim, até como precifica um pouco o Boletim Focus. As ações aí internacionais ou mais exportadoras tendem a ser privilegiadas, tá? Então, acho que Vale, ela volta para o radar dos investidores, volta a ser incluída, precisa ser respeitada, enfim, bons indicadores, mas eu colocaria muito o olhar na Gerdau nesse momento e preocupação em relação às demais siderúrgicas, tá? Mas a Gerdau, de fato, surpreendeu positivamente no cobre e no níquel, foi um grande destaque positivo, né? Sara Vale, ainda em Vale, né? A gente viu anunciando dividendos, mas a gente sabe que, como você bem falou, né, o fluxo de caixa é importante e determinante até para os próximos resultados, até para segurar um pouquinho aqui, fazer investimento ali. A magnitude do dividendo foi ok para você? Podia ser um pouquinho menos, até para preservar o caixa ali, fazer algum tipo de movimentação, já esperando, né, essa incerteza em relação a todo o cenário, né, econômico, o cenário de políticas econômicas dos Estados Unidos? Tem um lado do copo meio cheio e meio vazio, né? Assim, você também distribuir muito dividendo, né, como você colocou, esse mundo que a gente fala, o caixa é rei, né? Então, assim, você distribui muito dividendo também, você fica sem caixa ou tem que aumentar um pouquinho a sua alavancagem. Mas hoje a estrutura de capital da Vale está muito boa, muito saudável, então propicia, né, abre espaço para ter essa distribuição um pouco mais acelerada, tá? Eu vou fazer uma provocação em relação ao passado, para quem já é acionista de Vale há 10, 15, 20 anos, lembra muito bem, tá? Então, o bom é que a Vale está sendo muito rígida na alocação de capital, que a gente chama, né? Por quê? Porque lá no passado, a Vale ela já comprou navio, ela já comprou fertilizante, ela começou a comprar um monte de ativo que depois, ao longo da história, você, mas será que faz sentido mesmo ter tudo isso ativo? Será que é rentável? Né? E aí você começa a entender que, lógico, tem alguns impactos políticos, enfim. E para o acionista acaba não sendo a melhor decisão do uso do recurso, do uso do capital. Então, distribuir dividendo, né, no final da linha, é uma boa decisão. Fala assim, eu nesse momento, eu já estou bastante desalavancado aqui, tenho a capacidade e vou rentabilizar meu acionista. Todo mundo agradece, você que é investidor de bolsas, fundações, né, fundo de pensão, todo mundo acionista da Petrobras agradece, da Vale agradece, e acho que também tira um pouco daquele peso do passado,
da Vale voltar a tomar decisões erradas e, pelo menos no curto prazo, nunca sinalizou nenhum grande investimento muito fora ali do seu core, que a gente chama, né? Essa é a preocupação, tá? Voltar ao passado. Então, o que é a preocupação do passado, não só com Vale? Voltar a se endividar, a Vale, acho que risco quase zero hoje, uma estrutura de capital muito boa, e entrar em negócios que não sejam rentáveis ou que acaba tirando o foco da operação dos executivos. Então, dividendo é sempre bom, sempre bem-vindo, mas principalmente sempre pensar o que gerou essa decisão, tá? Então, Vale certamente vai ser um dos destaques positivos nesse ano 2025 em termos de distribuição de dividendos, né? Nesse curto prazo também pode ser até destaque positivo em ganho de capital, tá? Então, acho que dividendo vai muito além de olhar só um número, uma distribuição. A gente tem que olhar talvez um pouco passado, e a gente sabe que a Vale também errou em algumas decisões de alocação de capital. Então, na dúvida, né, melhor distribuir para o acionista.